Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão que envolve o trabalho. Vemos dias tão corridos, todo mundo numa rotina frenética, e pensar na saúde do trabalhador, na valorização dos trabalhadores e também na saúde mental é muito importante. E é por isso que hoje, aqui no Papo Saúde, a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas com duas pessoas que são especialistas em saúde do trabalhador, em segurança do trabalho, e entendem muito sobre isso e vão nos dar muitas explicações e informações importantes. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui na NGTV, no nosso Papo Saúde de hoje, conversando com a médica, ela que é especialista em segurança do trabalho, é médica de segurança do trabalho, a Vanessa Fão Dias. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Papo Saúde. Obrigada, Alessandra. Obrigada pelo espaço cedido para a gente falar um pouquinho desse tema que é tão importante, né, do nosso dia a dia, da saúde do trabalhador. E também está aqui com a gente ele que é engenheiro de segurança do trabalho, que é o Vinícius Sensi Taborda, e também sabe muito sobre esse assunto e vai trazer muitas contribuições aqui no nosso bate-papo de hoje. Vinícius, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço então o convite e a presença dos telespectadores que estão acompanhando a gente. Vai ser um papo muito interessante para a gente poder agregar conhecimento à população e a todos que estão presentes. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, queria que vocês nos falassem um pouquinho por que a gente precisa falar em saúde do trabalhador. Por que é importante sabermos sobre isso? Quem trabalha, quem tem empresa, empresário também precisa saber. Então, de modo geral, na realidade, a saúde do trabalhador envolve o desenvolvimento do país inteiro, né? São as pessoas que fazem e produzem para que a gente tenha uma sociedade mais produtiva. Então, a saúde do trabalhador, tanto física quanto mental, é importante que a gente tenha esse olhar na prevenção, um cuidado especial com o trabalhador, para que ele possa desenvolver, de fato, o trabalho dele, para que ele possa produzir e trazer os benefícios que é, de fato, da sua profissão, né? Cada um na sua área. Que é a sua atribuição, na verdade, Isso. né? Mas que se ele não estiver bem, ele também não consegue ser produtivo. Vinícius, por que a gente precisa falar sobre isso? É importante falar que é tudo comportamental. Então, é necessário falar sobre saúde mental no dia a dia. Aquela situação do sempre foi assim, está mudando com essa nova atualização, esse estudo da mente que está em vigor e que ano que vem começa a ser pautado em todos os locais, em todas as empresas. É importante a gente lembrar dos deveres, né? O dever do trabalhador, não é só uma questão de dever, mas de direito também. Conversando com os trabalhadores, a primeira coisa que o trabalhador fala é um direito meu, mas também temos deveres. Então, a gente tem que saber equilibrar essa balança. Então, saúde do trabalhador está em alta, a gente tem uma demanda muito forte sobre esse tipo de assunto e é sobre isso que a gente vem conversar. Quais que são as principais normas que nós temos hoje em relação a isso, que é legislação, que é lei, como você falou, direitos e deveres, né? E que a gente precisa estar atento, tanto quanto empresa, quanto como trabalhador. Então, a gente começa então pela a mãe das NRs, a NR1. Então, veja a importância, né? A NR1 já vem comentando sobre essa nova atualização de estar escrito em documento. Então, a gente está botando em documento algo que já estava presente em outras normas. A gente vai para uma NR1 que pula para uma NR5, que as empresas, todas as empresas têm que ter CIPA, não só as que estão no quadro de CIPA, mas as empresas que têm um trabalhador CLT, elas têm que ter um nomeado. E esse nomeado agora ele é responsável pela saúde mental, por mais que anteriormente fosse um tabu, ficasse só entre RH, psicólogos. A CIPA ela vem sendo preparada, inclusive com nossos treinamentos, para que ela
saiba proceder em caso de alguma assistência à saúde do trabalhador. Indo da NR5, a gente já começa a entrar em várias outras NRs mais profundas e específicas, como, por exemplo, a NR17, que é a ergonomia, que fala sobre saúde do trabalhador, e ela é específica e ela diz que já tem que ser estudada desde sempre. Nós estamos falando sobre a saúde do trabalhador que vai realizar um salvamento em caso de incêndio, como a NR23, que não é qualquer pessoa que está apta mentalmente para salvar, estar pronta para isso. A gente já vai avançando, entra em espaço confinado, ou trabalho em altura, que passa pelo médico do trabalho na NR7, que tem que dizer se essa pessoa está apta. Então eu deixo um médico também, a médica, a doutora, entrar nesse assunto. Mas plataformas de petróleo, você fica 30 dias numa plataforma, será que você está apto mentalmente? Todo mundo quer trabalhar numa plataforma, ganhar bem, mas será que está mentalmente? Então, assim, todas as normas têm um pouco de saúde mental, e agora todo mundo que está em cada uma das NRs tem que falar sobre saúde mental. Olha que interessante. São muitas normas e todas também precisam ter esse assunto, né? Trazer esse assunto e essa obrigatoriedade, digamos assim, porque uma norma é obrigatória, mas mais do que isso é uma questão de saúde, de qualidade de vida. Com certeza. O que a gente tinha anteriormente? A gente tinha que as NRs eram voltadas para algum trabalho de risco. A gente fazia essa avaliação psicossocial para a pessoa que tinha algum fator de risco maior no seu trabalho, né? Que o Vinícius citou aqui, o trabalho em altura, o trabalho confinado, a gente já fazia aquela avaliação psicossocial para ver se a pessoa tinha aptidão a trabalhar nessa função. Agora, com essa atualização da NR1, né, que é a primeira NR que puxa todas as outras, vai ser feita uma cobrança para que a gente faça uma avaliação psicossocial de todos os trabalhadores, entende? A gente vai, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, lá quando o engenheiro vai fazer a avaliação dentro da empresa, já vai ter que contemplar, ele já na NR17 a gente já tinha essa preocupação, tá? de mostrar alguns problemas cognitivos dentro do ambiente de trabalho. Mas agora, de uma forma mais específica, a gente vai ter que avaliar o risco psicossocial, né? que envolve o quê? Fatores organizacionais, fatores cognitivos, relações interpessoais, né? As relações entre o seu gestor, entre a chefia, entre o teu colega de trabalho que trabalha contigo. Então, todas essas análises do ambiente de trabalho, do ponto de vista mental, a gente vai ter que tentar abranger da melhor forma possível, da forma mais completa possível. Como vocês comentaram, né, a saúde do trabalhador muitas vezes era vista só aquela questão da prevenção de acidentes, é muito específico, mas ela é muito mais abrangente, muito mais do que isso, né? E dentre os fatores dos aspectos físicos, por exemplo, né, a gente vê que muitas vezes precisa daquele tempinho para sair da frente do computador, quem trabalha no computador, enfim, todos aqueles aspectos físicos, mas também dos aspectos mentais. Qual que é a importância desses dois? Um é mais importante do que o outro, ou os dois são importantes serem avaliados? Como que vocês veem nesse sentido? A gente não pode desmembrar porque é uma pessoa só, né? Em algumas funções a gente vai ter mais exigência cognitiva, então tu percebe um reflexo maior na saúde mental, e em outras a exigência é maior na parte física. Então a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado para encaixar as duas coisas. Eu vou acrescentar a questão física na prática, não como uma visão de médico, mas de acompanhar um salvamento, por exemplo, uma indústria que entra por uma situação de incêndio, em que tu tem que treinar uma brigada. E essa brigada ela tem que estar psicologicamente preparada para poder utilizar, daqui a pouco, máscaras de oxigênio. E se essa pessoa ela tem uma questão física, olha como a gente fala, o físico já tem que estar preparado. Então, isso acaba... E se está pegando fogo, abala o psicológico. Então, veja, o psicológico, a pessoa começa a respirar mais forte. A gente está falando de engenharia, já começa a falar de segurança do trabalho. E aquele oxigênio tem um tempo. Então, quanto mais você respira, mais pesado você é, mais você consome energia, e isso acaba influenciando isso para vários aspectos.
Por isso que o médico trabalha, ele faz essa análise também, física, comportamental, porque na hora que for necessário, quem você confia, né, é uma questão de confiança, ela tem que estar preparada. A saúde mental, quais são os principais problemas que estão afetando as pessoas hoje em termos de saúde mental do trabalhador? O que eu vejo na prática, tá? No dia a dia, que a gente avalia ali risco cognitivo, eu acho que é o que mais pesa, tá? As relações interpessoais no trabalho, eu colocaria no topo. Porque eu trabalho bastante com a parte judicial também, né, de processo. E o que eu vejo na prática? Que muitas vezes a pessoa tem um problema no ambiente de trabalho, mas isso ela conversa e resolve. Mas se ela tiver um problema com o gestor dela direto, isso geralmente judicializa. Então, na prática, eu vejo que o maior problema são as relações interpessoais. Porém, a gente ainda tem que ficar atento em outras coisas que a gente enxerga menos, consegue perceber menos, que seria a sobrecarga mental no sentido de cobranças excessivas. Por exemplo, uma pessoa que, vamos supor um vendedor, que tem uma meta, todo mês ele tem uma meta que é impossível de ser atingida. Isso vai criando um sentimento de fracasso na pessoa, né? Então, isso afeta bastante a parte mental. Sobrecargas do tipo, quando a gente fala em trabalho tenso, denso, intenso, né, a gente pode enfrentar um trabalho que seja tenso por algum tempo, mas a gente não pode enfrentar um trabalho tenso todos os dias, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de a pessoa, o ser humano, ter suas pausas, ter seus descansos, e tudo isso a gente tem que avaliar lá na análise preliminar, para ver quando é esse descanso e, de acordo com aquela função, quando deve ser feita a pausa, quanto tempo de pausa, né? A gente, às vezes, pensa, o trabalho de maior esforço seria trabalho em altura ou trabalho confinado. Não só esse. Vamos olhar assim para uma secretária, para uma recepcionista. Ela tem que atender muitas pessoas ao longo do dia. Tem que dar atenção para várias pessoas, tem que ser simpática com várias pessoas e, além disso tudo, tem que prestar conta para o seu gestor. Então, a gente tem que ter esse olhar de ver a dinâmica de cada função e ver o quanto que isso vai afetar cada indivíduo também. Eu vou fazer uma comparação prática. Comparação interessante. Claro, cada um desses riscos tem a sua particularidade, mas risco biológico, risco elétrico, risco psicossocial, o risco invisível, né? A gente vê que, na prática, aquele trabalhador que tinha... E existe isso. Eu trabalho 18 horas por dia. Tem trabalhador que trabalha bastante, gosta de competir com um coleguinha 9 horas por dia, 10 horas. Ele começa a querer aumentar seus horários e trabalhar, e aí o RH não vê, e aí ele foge um pouco da carga horária, ele tem aquele orgulho de eu trabalho mais do que todo mundo aqui, porque eu fico mais tempo. Aquela paixão pelo trabalho. E o que essa paixão gera? A paixão pelo trabalho pode gerar burnout. A maior parte das pessoas que amam o que fazem, elas têm uma tendência a querer trabalhar mais, a querer se dedicar, a não ter... E isso acaba afastando a família, acaba focando. Então, assim, veja, são assuntos muito delicados que virou uma responsabilidade das empresas. O governo transfere esse risco, essa problematização, aquela conexão entre o chefe e o subordinado. Como é que fica essa relação? A gente fala dos riscos psicossociais entre gerações, geração Z e geração Baby Boomer. Então a gente vê isso, esse choque de cultura. E agora fica esse desafio, botar isso em papel. Sistematizar tudo isso, que não é muito fácil, né? É uma coisa que eu vejo que muita gente fala, né? Inclusive eu fui uma, que a CLT tu tem uma carga para cumprir, né? E quando se é autônomo tem toda a liberdade do mundo. Enquanto um CLT trabalha 8 horas, um autônomo trabalha 20 por dia. Então, sim, é uma sobrecarga que às vezes parece uma liberdade, sim, né? De alguma forma, mas também às vezes essa sobrecarga um pouquinho maior. E nessa intensidade de trabalho, enfim, né? Nessa competição, como o Vinícius trouxe pra gente, quais que são os principais sinais que a gente precisa ficar atento
dessa questão de problemas de saúde mental. Se está acontecendo tal coisa, a gente precisa ficar atento, o empregador precisa ficar atento, precisa encaminhar para uma psicóloga. Quais que são os principais, assim, para quem está nos acompanhando poder entender um pouquinho mais? Eu acredito, Alessandra, que no primeiro momento o empregador não vai perceber. A pessoa é que vai perceber. E às vezes ela tem que buscar essa ajuda, né? Porque o estresse, ele não é uma coisa ruim. Ele nem sempre é uma coisa ruim. Você precisa ter níveis de estresse adequado. Quando tiver um estresse, um nível bom, a pessoa está produzindo bem. Só que quando o estresse começa a ficar muito elevado, primeiro a pessoa vai se sentir desajustada. Isso aqui não é bem para mim, né? Porque eu não estou conseguindo entregar como eu gostaria. Depois a pessoa vai começar a sentir ansiosa, aquela palpitação, ansiedade de entrar no ambiente de trabalho, não quer mais sair da cama para ir trabalhar, percebe que quando deu meu horário eu já estou indo porque eu não quero mais saber de nada disso aqui. E para depois dar o esgotamento e a pessoa aí deu o burnout que o Vini citou. Então, tem que estar atento lá nos primeiros sinais, que normalmente é a própria pessoa que vai perceber, porque a gente sempre tenta não mostrar para o mundo exterior, né? Então, lá no começo, é procurar, é se cuidar. E lá, quando tiver o esgotamento, quando já tiver os sinais mais claros de ansiedade, aí sim o empregador vai perceber. Mas a nossa função é auxiliar para a gente poder fazer um rastreio e mostrar isso antes de que todo mundo perceba, né? Nós, ali na empresa que a gente trabalha, na Signa, a gente optou por um questionário agora com a NR1, um questionário que é reconhecido internacionalmente, o Copenhague, para fazer essa avaliação do risco psicossocial. Tá? O que ele contempla? Ele contempla tanto essas relações interpessoais, né, que a gente tem que avaliar no ambiente de trabalho, carga mental de trabalho, os riscos que a pessoa está exposta na parte mental, tanto ela em relação ao trabalho quanto ela em relação a gestor. Tá? E ali a gente consegue rastrear de uma maneira mais precoce se a pessoa está começando aquele nívelzinho que ela não quer falar para ninguém. Entendeu? Que aí ali no questionário a gente consegue ver. Esses questionários são anônimos, né? A gente não pode expor ninguém, mas a gente consegue delimitar. No setor tal está tendo muita cobrança, no setor tal está tudo bem, mas as pessoas têm um ou dois indivíduos que estão tristes por algum outro motivo. A gente sabe que não é do trabalho, mas ela não está legal. Então a gente consegue fazer essa diferenciação aplicando e reaplicando o questionário, né? Porque a ideia é que a gente aplique, faça esse acompanhamento, dê as sugestões para a empresa do que ela pode aplicar de melhoria, palestras, workshops, consulta individualizada com psiquiatra ou médico ou psicóloga, né? Conforme a situação. E aí a gente vai reavaliando e reaplicando esse questionário para ver se as coisas estão entrando nos eixos como deveria. Olha que interessante. Isso aplicado, então, na empresa inteira. Para todos os funcionários, colaboradores, já tem esse questionário para fazer essa avaliação, monitoramento. Isso. O que acontece? A NR1 era para ser obrigatória agora, né? Então, a gente se preparou para agora. Mas, como nos deram um prazinho um pouquinho maior, ficou para maio do ano que vem, a gente já está implantando aos poucos para as empresas irem se acostumando, né? Então, conforme a gente está renovando os documentos das empresas, a gente está começando a aplicar esses questionários agora, para a gente já ter dados para o ano que vem e dizer, não, você tem que fazer isso, e vamos cuidar, sim, do trabalhador da tua empresa. Muito interessante mesmo. Essa é uma das ações que eu já vejo que é importante as empresas fazerem para criar esses ambientes de trabalho mais acolhedores, digamos assim. Existe alguma outra que vocês lembrem que seja importante nesse sentido? Ou várias outras, enfim, Sim. que vocês gostariam de compartilhar? Vou até compartilhar, tem empresas, tá? Várias empresas, mas a gente atende empresas que já se preocupam com isso, já fazem um calendário pensando na saúde mental, e não só na saúde mental, em outras situações, mas que colaboram com a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, em que o colaborador já participa
com a CIPA. Então, olha, a gente estava comentando que do CLT, da pejotização, enfim, e o CLT está em voga, a situação que a nova geração já não valoriza tanto o CLT, mas veja, aquela pessoa que estava feliz e acaba sofrendo alguma situação, aquela pessoa que estava sempre sorridente e muda de uma hora para outra, agora está sendo mapeada anualmente, periodicamente, a gente já consegue perceber isso já na prevenção. Não é de uma hora para outra. Uma situação com o PJ, ele não tem essa avaliação constante. Então, o CLT, o governo está fortalecendo, tá? Está tendo algumas medidas. E um outro comentário importante do psicólogo na presença do ambiente de trabalho. Tá? Sendo bem direto ao ponto, hoje o médico do trabalho, com esses dados, ele vai ter esse tipo de orientação. Então, ele vai escolher o profissional adequado, ele vai fazer as palestras adequadas. Então, são várias ações que partem do médico do trabalho, da médica do trabalho. Olha que interessante esse acompanhamento profissional, digamos assim. No sentido de relação de trabalho, que a doutora falou antes, né, que é uma das coisas muito importantes que precisa ter esse olhar, como que essa relação, eu diria, e o diálogo entre empregador e empregado se torna importante nesse sentido de prevenção aos problemas de saúde mental, a esse olhar mais atento, e como que isso pode ser estimulado? É uma boa pergunta. Olha, o nosso papel ali, eu sempre digo que é buscar o equilíbrio nessas relações entre o empregador e o empregado, tá? Porque a gente tem que proteger e preservar a saúde do trabalhador, mas também tem que entender que o empregador precisa ter resultado, precisa ter produtividade, né? Então, essa relação, a gente está ali no meio. Uma coisa importante de ser dita, por exemplo, o funcionário, ele muitas vezes tem medo de ir lá consultar com o médico do trabalho e dizer, mas doutora, você não vai falar isso que eu estou te falando, né? Não, o médico do trabalho tem a mesma responsabilidade que os outros médicos, a gente tem o sigilo médico para guardar. Então, do ponto de vista médico, o trabalhador vai lá consultar e a gente tem que resguardar esse prontuário, que é de nossa responsabilidade, e abrir só os pontos que são relevantes. Vamos supor assim, eu percebo que nessa empresa X, esse setor aqui está vindo constantemente se queixar que não está dando conta, está precisando fazer horas extras seguidamente, frequentemente. Mas eu não vou chegar para o empregador e dizer, fulaninho falou isso, ciclaninho falou aquilo, porque eu não posso nem fazer isso, né? Não seria ético. Mas a gente tem que fazer a busca desse equilíbrio das relações entre o empregado e o empregador. Vou até completar. A medicina tem a prerrogativa do sigilo. Entretanto, nós da segurança do trabalho, os engenheiros, técnicos, a gente escuta, quando a gente vai dar um treinamento, por exemplo, é no treinamento que a pessoa expõe o que está acontecendo. Às vezes ele sente vergonha de falar para o médico do trabalho e ele quer expor aquela situação e a gente consegue ver isso nos treinamentos. Acontece tal situação, isso é cabível? Esse tipo de pressão que eu estou sofrendo é normal? Então, veja, não é só no Às vezes eu sei pela engenharia algumas coisas também. Por isso é importante a engenharia e a segurança do trabalho estarem unidas. Este é um diferencial. Saúde e segurança. Saúde e segurança. É um diferencial, é o que a gente bate sempre. A NR1, para ela andar firme e forte, ela tem que estar com a segurança do trabalho. Sempre em constante conversa. Veja a diferença aqui, então, da Signa Ocupacional. Toda hora a gente está conversando e apresentando para a doutora. Então, é muito forte essa ligação. É um trabalho complementar, na verdade, um complementando o outro. Isso. Muito interessante. Existe alguma estratégia, algo que é possível implementar dentro do local de trabalho, ou melhoria, ou mudança, enfim, inovação, que mesmo sem custo, sem um investimento grande, ele pode contribuir nessa questão da saúde física e mental dos trabalhadores? Né? O que de principal assim se pode fazer? Que mudanças são mais recorrentes ou que precisam ser feitas? Bem na realidade, lá no início, quando a gente faz, na verdade a engenharia faz aquela análise ergonômica do trabalho, que faz a avaliação dos riscos, né?
Ali a gente já tem a responsabilidade de indicar, né, de acordo com aquela função. A gente vai identificar se a função é monótona, por exemplo. Eu faço sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito e tudo mais. Daí lá vai o engenheiro, vai o Vinícius e diz, essa função é realmente extremamente monótona e precisa ser feita pausa. Ou precisa ser feito rodízio, né? Você vai fazer um pouquinho dessa função, depois você troca para aquela atividade, para não gerar sobrecarga cognitiva no final do dia. Não sei se eu te respondi bem. Sim, ótimo, super interessante, inclusive. E vamos além, então. Nós, da engenharia, a gente diz que o engenheiro, as técnicas, vamos falar de técnicas mais, então, já falou de custo, para mudar as empresas, ter aquele estalo. O engenheiro, hoje, ele tem que falar sobre comportamental. Então, ele analisa o comportamento das pessoas. Um bom engenheiro, além de falar de comportamental, de analisar o comportamental, porque antes de usar um EPI, você tem que ter a vontade de usar aquele EPI. Antes de você começar um trabalho, você tem que estar disposto para aquele trabalho. Então, a engenharia ela começa a analisar um olhar para o comportamental, mas ela também tem que dar suporte e ferramenta para os funcionários. Como? Daqui a pouco uma caixinha de... Às vezes a caixinha, um empregado não se sente confortável que seja na empresa, mas que seja na área da medicina do trabalho, né, de serviços. Então, uma caixinha não custa. E é algo que pode ser feito, uma caixa de sugestões de melhorias. Nós, da segurança do trabalho, a gente tem que saber escutar para avisar os doutores, por exemplo, do que está acontecendo no chão de fábrica, que a gente o técnico tem que estar sempre junto, o engenheiro tem que estar junto. Então, essas pausas que a gente comenta, essas questões que não são levadas, que a gente acompanha toda hora saindo em reportagens, que não é Ministério Público do Trabalho batendo, são situações fortes, são situações de falta de comunicação. Olha que interessante, coisas que são simples e que podem vir até sugeridas pelos próprios trabalhadores, que eles possam fazer essa construção. Com certeza isso também é sinônimo de valorização, né? E falando em valorização, como que a valorização impacta na produtividade? Impacta, não impacta? De que forma que isso tem relação? É muito próxima essa relação? Não? Sem dúvida. Uma pessoa que se sente bem no seu ambiente de trabalho, que está ali se sentindo parte daquela empresa, se sentindo produtiva ali dentro, ela vai entregar melhor. Ela vai fazer mais. Querendo ela ou não. E fazer mais de uma maneira mais feliz também, né? Eu acho que faz muita diferença. Vamos lá. Ser valorizado impacta no ambiente de trabalho. Todo mundo gosta de ser valorizado. Todo mundo gosta de ser escutado em algum momento. Então, essa valorização ela impacta e a gente fala que você não é só a valorização, você acaba espalhando isso para sua família. Então, a gente tem muito aquela pegada de voltar para casa bem, a sua família lhe espera. Que tem pessoas que já não têm mais, elas acabam dizendo, eu não tenho mais propósito, eu não tenho por que me preocupar. Mas a sua família se preocupa com você. Então, a gente vê que a valorização parte tanto da família, de quem está em casa, tanto do trabalho, e isso são os pilares, eu acredito, da saúde mental. A gente viu, a pandemia trouxe um novo sentido, né, para muitas coisas, uma nova forma de trabalhar. Acredito que muita gente se descobriu e sentiu muita falta do trabalho presencial como ele era. Mas o que eu quero saber é como que vocês viram esse impacto da pandemia no pós-pandemia, no retorno ao trabalho, de que forma que as pessoas voltaram para esses ambientes de trabalho. Precisou fazer algumas adequações, não precisou, vieram muitos problemas posteriores de ansiedade, depressão, precisou ter um olhar mais voltado para essas pessoas no pós-pandemia? De uma maneira geral, sim. Principalmente aqueles trabalhadores que ficaram bastante tempo no home office, né? Os que trabalhavam em atividades essenciais não sentiram tanto impacto, porque acabavam usando só máscara e convivendo com algumas pessoas, né? Mas aquela pessoa da área da tecnologia, que precisou se isolar completamente, a gente viu um certo estresse na reintegração. Alguns ficaram felizes, né? De estar ali, de fazer a troca, e alguns sentiram talvez uma sobrecarga, porque dentro do ambiente de casa tu tem um controle diferente do teu horário. Você faz o teu horário, né?
Então, a gente percebeu bastante, né, particularidades, vamos dizer assim, para cada cargo. Importante também falar que a saúde mental, quando o pessoal comenta os trabalhadores de grau de risco 1, baixo, 2, administrativo, a primeira coisa que eles dizem é: mas que risco que a gente está exposto? Eu já começo falando da saúde mental. Aí a saúde mental hoje, já falar disso já é algo assim, né? É verdade. Eu estou no administrativo, eu estou sobrecarregado mentalmente. E também é importante dizer que teve os dois lados. A questão do home office é uma moeda de troca hoje. Muitos ainda preferem ficar em casa. Então, assim, é um estudo mental que está sendo feito que abrange essas duas populações, dos que querem e daqueles que querem estar próximos. São opiniões, né, e gostos diferentes também. Há quem seja muito produtivo em casa, há quem não consiga ser produtivo em casa. Então, são realmente públicos, né? Públicos diferentes. Hoje a gente está falando aqui no nosso bate-papo, aqui no Papo Saúde, sobre a questão da valorização dos trabalhadores, o impacto da saúde mental. Falamos também sobre a questão da saúde física com a doutora Vanessa e com o Vinícius. E para a gente finalizar, então, o nosso bate-papo aqui, quero convidar a doutora Vanessa. Deixa a tua mensagem, então, para empregados e empregadores, para quem trabalha e que precisa muito cuidar da saúde mental. Eu acho que a minha principal mensagem como médica do trabalho é dizer para as pessoas que confiem nesse serviço, entende? Porque a gente está aqui para fazer a prevenção, não só o cuidado posterior. E buscar, que nem eu disse antes, um equilíbrio na relação entre o funcionário e o empregador. Então, não tenham medo, busquem, se informem, perguntem, venham até nós que a gente, de alguma forma, vai tentar ajudar ou esclarecer alguma dúvida. Muito bem. Vinícius, e para ti, então, qual que é a tua principal mensagem hoje em relação à valorização do trabalhador? Bom, sejamos prevencionistas, antes de tudo. A gente é acostumado a apagar fogo, então a gente tem que prever. Esse é o nosso papel. E falando em prever, a gente está realizando várias palestras sobre esse tema nas empresas. As empresas elas têm que ter essa importância de prever que em maio do ano que vem começa a valer as multas, mas não é sobre multa, já está valendo. Tanto é que, se eu finalizando, falando de assédio moral, já está aí as multas de assédio moral, que assustam muito mais do que está em NR1. Então, assim, é mais um motivo para as empresas já pensarem em chamarem em quem confia, né? Mas se quiserem contar com a gente da Cigna para palestrar, para poder fazer esse trabalho, nós estamos à disposição da população em geral. E vamos aproveitar então esse momento para falar um pouquinho sobre a Cigna, isso, né? O que a Cigna pode ajudar? Pode ajudar só trabalhadores, só empresários, os dois? Em que sentido? Então, a Cigna Ocupacional é uma clínica de saúde e segurança ao trabalho. Nós fundamos ela em 2020, abrimos as portas em fevereiro e em março a gente fechou por causa da pandemia. Mas desde lá, né, teve crescimento e é tanto para o funcionário quanto para o empregador que possa buscar lá ajuda nesse sentido, inclusive que nem o Vinícius falou, para palestras, né? A gente gosta de estar próximo do público. Pouco tempo a gente teve no Sindicato dos Contadores, né, fazendo uma palestra também sobre esse tema muito importante, porque eu acho que todo mundo tem que trabalhar junto, né? E a gente que é dessa área, segurança, saúde, tem o contador também ali no meio, que é de confiança do empresário. Então, a gente está sempre buscando dividir e compartilhar esse conhecimento. Muito bem. Quais que são os principais temas das palestras que vocês dão? Ele é aberta para todos os públicos? Sim, tem públicos que são específicos, contadores, advogados, médicos, enfim, são públicos empresários, são públicos específicos, e tem outros que a gente realiza em aberto, ao público geral. Essa é a ideia. Por exemplo, até a iniciativa pública, tem CIPAT, a gente oferece treinamentos, enfim, mas temas desde da NR1, que está forte, até da NR1 a gente pode partir para assédio moral, assédio sexual,
entender isso, essa diferença que tem a ver com segurança e medicina do trabalho, a temas mais específicos, como máquinas, desvio de função, enfim, são N números de treinamentos, são de 1 a 38 normas para a gente poder conversar. Então, cada norma tem um detalhe. É muito assunto, é muito tema, mas infelizmente nosso tempo termina, né? Acaba aqui com vocês. Que pena, temos muitas coisas ainda para falar. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, procura a Signa. Então, como que a gente faz para encontrar vocês? Tem redes sociais, contato? Divulga para nós. Então, pessoal, já vamos facilitar a rede social, Instagram, Signa Ocupacional. Já pode buscar lá, vai ter o contato, número, telefone, endereço, tudo que for necessário. Tem o site da Signa Ocupacional no Google também para mais informações. Vocês podem entrar em contato, a gente faz o orçamento diretamente comigo, passa o orçamento, então a gente faz um olho no olho, tem o contato direto. Se tiver mais dúvidas específicas sobre saúde mental do trabalho, temos a doutora, que é uma situação a doutora é muito acessível nesse caso. Então, essa abertura, esse contato empresa e medicina e segurança é um diferencial. Muito bem, e assim nós finalizamos o nosso encontro de hoje aqui no Papo Saúde, que recebemos a médica do trabalho, a doutora Vanessa Fão Dias, e também o Vinícius Sense Taborda, ele que é engenheiro de segurança do trabalho, que trouxeram muitas informações, né? Muitas informações importantes sobre a valorização do trabalhador, sobre a questão da saúde mental dos trabalhadores. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Nós que agradecemos o convite. Muito obrigado. E assim nós finalizamos o nosso encontro. Quero agradecer a nossa equipe técnica, a você que esteve aí nos acompanhando da sua casa. Se sabe de alguém que gosta desse conteúdo, que precisa saber mais, compartilha também. Quero agradecer a equipe do Regison Cabeleireiros pela produção de toda a semana. E vocês sabem que o nosso encontro marcado é toda semana, na quinta-feira, às 20 horas, aqui na NGTV. Eu espero vocês na próxima semana para mais um Papo Saúde. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.